Você já se perguntou por que certos temas da Bíblia simplesmente desapareceram? Por que existem partes do texto sagrado que nunca foram lidas no púlpito da sua igreja? Ou por que há nomes, histórias e até livros inteiros que parecem ter sido apagados da história oficial do cristianismo? O que você vai ouvir agora pode abalar tudo o que você pensa saber sobre a Bíblia. Prepare-se, porque estamos prestes a entrar nos temas proibidos da Bíblia, assuntos censurados, ocultados ou simplesmente ignorados ao longo dos séculos. E tudo o que será mostrado aqui está baseado em registros históricos, manuscritos antigos e textos que, por alguma razão, foram deixados de fora do que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Mas atenção! O que você está prestes a descobrir não é ensinado em escolas bíblicas, seminários ou cultos tradicionais. Por quê? Porque eles desafiam dogmas, chocam pela intensidade e expõem realidades que muitos preferem manter em silêncio. Então se acomode, mas não espere se sentir confortável, porque a jornada de hoje vai te tirar da zona de conforto. E só um aviso: assista até o fim. Você vai entender por que esse vídeo pode ser o mais impactante que você já viu sobre a Bíblia. Vamos começar pelo mais polêmico de todos: o livro de Enoque. Um texto antigo, atribuído ao bisavô de Noé, que detalha eventos tão chocantes que a igreja preferiu deixá-lo fora do cânon oficial. Enoque fala sobre anjos que desceram à terra, chamados de vigilantes, que se apaixonaram por mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Seres híbridos gigantes, conhecidos como nefilins. Esse trecho você até encontra uma sombra em Gênesis capítulo 6. Mas o livro de Enoque vai muito além. Ele descreve esses anjos ensinando aos humanos coisas como magia, astrologia, fabricação de armas e sedução. Ou seja, corrompendo completamente a criação divina. Por que será que esse livro foi retirado da Bíblia? Seria porque ele revela demais? Porque pinta uma guerra entre os céus e a terra que a teologia tradicional prefere evitar? Ou porque apresenta um Deus muito mais severo e um julgamento muito mais sombrio do que aquele pregado nas igrejas modernas? Mas não para por aí. Existe uma personagem misteriosa que muitos cristãos nem sabem que existiu: Lilith. De acordo com antigos textos judaicos, ela teria sido a primeira mulher criada por Deus antes de Eva. Sim, isso mesmo. Lilith seria a primeira esposa de Adão, feita do mesmo barro que ele, não de uma costela. Mas Lilith não aceitou se submeter a Adão, rebelou-se e foi expulsa do Éden. Segundo essas tradições, ela se tornou um espírito errante, um tipo de demônio sedutor que atormenta homens durante o sono. A Bíblia tradicional sequer menciona Lilith diretamente, exceto por uma possível referência obscura em Isaías 34:14, dependendo da tradução. Por que essa figura foi banida do texto canônico? Seria porque ela representa o feminino rebelde, o poder da mulher que não se curva? Ou talvez porque sua história expõe a fragilidade de Adão antes mesmo da queda? Agora, prepare-se para um tema ainda mais sensível: sexo e violência no Antigo Testamento. Você já ouviu falar das passagens em que Deus ordena a destruição total de povos inteiros, inclusive mulheres e crianças? Ou sobre leis que regulavam como um homem poderia tomar uma mulher virgem como esposa após uma guerra? Isso está lá. Deuteronômio, Números, Juízes. São capítulos repletos de cenas que hoje seriam vistas como moralmente inaceitáveis, mas estão registradas. E muitas vezes são ignoradas nos cultos, justamente porque geram perguntas difíceis. Como conciliar um Deus de amor com mandamentos tão duros? E quando falamos de sexo, há passagens extremamente explícitas. Cantares de Salomão, por exemplo, é um livro inteiramente poético, mas cheio de simbolismos sensuais. A pergunta que não quer calar é: por que nunca se prega sobre essas partes da Bíblia? Outro tema proibido: a reencarnação.
Por mais estranho que pareça, alguns estudiosos apontam que certas passagens da Bíblia podem sugerir a ideia de que os antigos judeus acreditavam na possibilidade de uma alma retornar à terra. Um exemplo? Quando Jesus pergunta aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" E eles respondem: "Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas." Isso não sugere uma crença na volta dos mortos em nova forma? João Batista também é associado a Elias. Seriam apenas metáforas ou ecos de uma doutrina que foi silenciada ao longo dos séculos? O Concílio de Constantinopla, no ano 553, declarou heresia a doutrina da preexistência da alma, e, com isso, enterrou qualquer ideia de reencarnação na tradição cristã. Mas será que era essa a visão original? E não podemos deixar de falar sobre os evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o de Maria Madalena e o de Judas. Nesses textos, Jesus aparece como um mestre que ensina sabedoria oculta, fala de autoconhecimento e até sugere que a salvação está mais ligada ao despertar interior do que à simples obediência exterior. No Evangelho de Maria, ela aparece como uma discípula próxima, talvez a mais próxima de todas, o que gerou ciúmes entre os outros apóstolos. No de Judas, ele não é o traidor, mas o único que entendeu o verdadeiro plano de Jesus. É claro que esses evangelhos foram considerados hereges pela igreja primitiva, mas por quê? Porque apresentavam uma imagem de Cristo que fugia do controle institucional, porque empoderavam o indivíduo ao invés de manter o rebanho submisso. E, por fim, existe um silêncio ensurdecedor quando se trata de um possível lado obscuro da tradição religiosa: a influência de outros povos e culturas pagãs na formação da Bíblia. Você sabia que muitas das histórias do Antigo Testamento possuem paralelos em mitologias mais antigas, como as narrativas babilônicas e egípcias? O dilúvio, por exemplo, já existia em versões sumérias muito antes de Noé ser citado. A ideia de um Deus criador, de anjos guerreiros e até do inferno como um local de punição eterna, tudo isso também aparece em outras culturas anteriores ao judaísmo. Isso significa que a Bíblia copiou esses mitos? Não exatamente. Mas levanta a questão: o quanto da Bíblia é revelação divina e o quanto é influência cultural? Agora, depois de tudo isso, você pode estar se perguntando: por que esses temas são tão escondidos? Talvez porque confrontam, dividem e desafiam a zona de conforto da fé. Mas talvez também porque eles nos chamam a pensar, a investigar e a buscar Deus com mais profundidade, além das versões filtradas e simplificadas que recebemos. O conhecimento é uma dádiva e a fé não precisa temer a verdade. Pelo contrário, ela se fortalece quando é confrontada. A Bíblia é um livro profundo, cheio de camadas, histórias e mistérios, e talvez o maior pecado não seja duvidar dela, mas se recusar a conhecê-la por completo. Afinal, o que é mais perigoso? Um herege que busca respostas ou um fiel que aceita tudo sem questionar? Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que a verdade não pode ser limitada. E se esse vídeo te fez pensar, compartilhe, porque o silêncio em torno desses temas só existe enquanto ninguém tem coragem de falar. Mas agora você sabe. E o que você vai fazer com esse conhecimento é decisão sua.